Bom, nosso grupo, formado por mim, José Isaac, Bárbara, Kailane, Graziele, Felipe e Alisson, iremos apresentar sobre a terceira semana de gestação, eu em específico sobre a gastrulação. A gastrulação, ela corresponde ao processo são formados 3 folhetos embrionários, ou também denominados camadas germinativas, que são a endoderme, mesoderme e ectoderme. Na segunda semana, nós vamos ter um disco embrionário bilaminar, que é o epiblasto e o hipoblasto. Só que com a terceira semana, que vão ser formados esses 3 novos folhetos, nós vamos ter agora um disco trilaminar. Durante essa gastrulação, vai ser estabelecido uma orientação cefalo-caudal do futuro embrião. A primeira evidência do processo de gastrulação, ela se dá com a formação da linha primitiva. Essa estrutura de essa linha primitiva, ela cresce até a metade do disco embrionário. O alongamento da linha primitiva, ela se dá pela proliferação de células da extremidade caudal. Na extremidade cranial da linha primitiva, a proliferação das células, ela leva à formação do nó primitivo. A formação da linha primitiva permite o reconhecimento do eixo cefalo-caudal do futuro embrião, das extremidades cefálica e caudal, da superfície dorsal e ventral do lado direito e esquerdo. As células do epiblasto, elas continuam a proliferar em direção à linha primitiva e iniciam o movimento de interiorização em direção ao hipoblasto. O primeiro conjunto de células que imigra pela linha primitiva irá ocupar o espaço das células do hipoblasto, formando assim a endoderme. As células que imigram no segundo momento, elas vão se organizar frouxamente entre o epiblasto e o endoderma, formando assim o mesoderma. O movimento de imigração, esse movimento de imigração através da linha primitiva, ela requer uma reorganização das células, que perdem transitoriamente seu arranjo epitelial e tornam-se células isoladas, devido à diminuição da expressão de caderinas. Além disso, essas células, elas mudam de forma, né, de modo a conseguir realizar os movimentos migratórios. As células que permanecem no epiblasto, após os movimentos de imigração, através da linha primitiva e do nó primitivo, darão a origem ao ectoderma. Ou seja, este último folheto vai ser o último folheto embrionário a se formar. Na metade da terceira semana, o conjunto formado pelo ectoderma, mesoderma e endoderma, eles vão constituir exatamente esse disco embrionário trilaminar. O ectoderma, ele é constituído por células com um formato mais prismático, o mesoderma com um formato por células frouxamente arranjadas, enquanto o endoderma ele vai ter um formato mais cúbico. Bom, o mesoderma ele irá se espalhar por toda a extensão do disco trilaminar, exceto em 2 pontos, que vai ser na extremidade cefálica e na outra extremidade caudal, que vai originar as membranas bucofaríngea e cloacal. Bom, grandes mudanças no formato, rearranjo de movimento de células do disco embrionário, bem como mudanças nas propriedades de adesão celular, contribuem para o processo de gastrulação. Na metade final da terceira semana, os folhetos embrionários eles começam a se diferenciar para originar os diferentes tecidos do embrião. Vamos dizer que ao final do pré-embrionário, têm-se formado as estruturas que participarão da organização do embrião propriamente dito e das suas estruturas extraembrionárias. Bom, nessa parte em azul, é o epiblasto, onde vai haver exatamente a formação da linha primitiva, né? Que a linha primitiva, são células do epiblasto que vão começar a proliferar e migrar para o plano mediano, que essa linha ela vai crescer na região caudal até a cefálica,
que vai ter um momento em que ela cresce, que ela vai ter um momento que vai parar para formar o nó primitivo. Essas células, elas vão proliferar para o centro e vão invaginar em direção ao hipoblasto. Ou seja, esse parte amarela, que é o hipoblasto, essas células do hipoblasto, eles vão se modificar com as células que irão migrar, transformando agora não mais em hipoblasto, mas em endoderma. Outras células, elas vão ficar estacionadas entre o epiblasto e entre agora o endoderma, que essas células vão ser denominadas de mesoderma, que logo as células do epiblasto, elas vão se tornar, vão mudar, que vão se tornar agora a ectoderma, formando assim os 3 folhetos embrionários. Então, como mencionado anteriormente por Isaac, a gente vai ter uma migração das células do epiblasto para dentro do disco embrionário bilaminar, do antigo disco embrionário bilaminar, para poder formar 3 estruturas que vão formar posteriormente, essas 3 estruturas vão se tornar esse embrião de folheto trilaminar. Como mencionado por ele também, a gente tem o ectoderma definitivo, que é justamente uma reposição de células do epiblasto para formar, na verdade, retirando as células do antigo hipoblasto. A gente vai ter também a migração para formar o mesoderma, que é a camada que fica entre o endoderma e o ectoderma, e o ectoderma propriamente dito. O ectoderma, volta para lá, o ectoderma propriamente dito, ele é nada mais do que as células do epiblasto diferenciadas. Essas células, elas passam por um processo de diferenciação, e como ele mencionou, em relação à placa pré-cordal, a placa pré-cordal ela vai ser derivada justamente do ectoderma, e vão ocorrer transformações nesse epitélio mesenquimal que ele mencionou, para formar o mesênquima da cabeça, que posteriormente vai se transformar na musculatura estriada da face, e também na parte da membrana orofaringe. Essa membrana, posteriormente, ela vai se romper e vai dar origem à cavidade da boca. O endoderma, como eu já tinha mencionado, ok. Quanto ao o mesoderma ele vai ser responsável por uma série de estruturas no embrião. Aqui a gente vai ter a formação da notocorda através do tecido do mesoderma, a gente vai ter também a formação do mesoderma intermediário, a gente vai ter também a formação do mesoderma da cabeça, e a gente vai ter também o mesoderma da placa lateral. Esse mesoderma da placa lateral, ele vai posteriormente, depois de muitas sucessões celulares, ele vai se diferenciar no revestimento interior das paredes corporais e também na cobertura mesotelial dos órgãos das vísceras, na verdade, né? A gente vai ter também, através ainda dessa ingressão de células pela linha primitiva, como comentado por Isaac, a formação ainda do mesoderma da cabeça, que vai se transformar no mesoderma paraxial e no mesoderma cardiogênico. Além do mais, a gente também vai ter que o mesoderma ele vai ser responsável pela formação de uma camada extraembrionária que vai circundar o âmago, o salínico e o alantóide. Como eu tinha mencionado anteriormente, as células do epiblasto elas vão adentrar entre o mesoderma e elas vão formar a notocorda. E esse processo de formação da notocorda envolve várias etapas. Entre elas, eu destaquei algumas nesse processo, nesse slide. A princípio, nesse processo de formação da notocorda, a gente vai ter uma extensão cranial da linha mediana, a partir do nó primitivo. Paralelo a isso, a gente também vai ter uma regressão da linha primitiva, que na verdade vai estar se referindo a um próprio crescimento dessa linha primitiva.
formando assim o que a gente chama de processo notocordal. A gente pode comparar esse processo notocordal, por exemplo, com esse lápis que aqui está na minha mão, ou como um lápis qualquer, no qual o grafite que está dentro da madeira representa o oco do processo notocordal. Então, esse processo notocordal, mais especificadamente, essa parte dele, do processo notocordal, que é o assoalho ventral, ela vai se fusionar com o endoderma, para poder formar a placa notocordal achatada. Então, é como se eu pegasse o endoderma, representado por esse meu livro, e juntasse com o processo notocordal, de forma que ele vai ficar mais ou menos dessa forma, um pouco achatada. E essa parte achatada, ela vai sair dessa junção desses dois tecidos. Então, nessa parte que a gente tem a formação dessa placa notocordal achatada, que é justamente essa fusão, a gente vai ter a formação de um canal neuroentérico. Esse canal ele vai ser responsável praticamente pela comunicação entre o saco vitelínico e a cavidade amniótica nesse momento. Posteriormente, a gente vai ver que vai haver um destaque, ou seja, a placa notocordal ela vai se diferenciar, se diferenciar do endoderma, e esse processo ele vai fazer com que essa placa que foi retirada do endoderma, ela junte as suas extremidades até o momento em que vai formar uma extremidade oca, como por exemplo essa minha caneta. Uma extremidade oca. Na verdade, ela vai ser extremidade, não, um tubo oco. E aí, esse tubo oco é o que a gente chama de notocorda. A notocorda é um cordão sólido, como se fosse um cordão sólido. Além da notocorda, o mesoderma ele também é responsável pela formação de estruturas que são pequenas condensações das suas células, que a gente chama de somitos. Então, somitos são pequenas condensações de mesodermas. A gente tem um número de 44 pares, de 42 a 44 pares de somitos. Entretanto, alguns deles desaparecem e também acho importante destacar que no livro ele menciona, não chega a mencionar todos, ele só chega a mencionar no máximo 33 pares. E aí a gente vai ter 4 primeiros pares de somitos formando a região occipital do crânio. A gente também vai ter outros 8 pares na futura região cervical, formando vértebras cervicais, a sua musculatura, dentre outras estruturas. A gente tem também 12 pares desses, sendo torácicos, que vão ser responsáveis pelas vértebras musculares, pela derme torácica e outras estruturas que estão relacionadas à caixa torácica. A gente vai ter também 5 somitos lombares, que vão formar a derme, a musculatura abdominal, além de vértebras. Outros 5 somitos sacrais, que são responsáveis pela formação do sacro e da sua derme musculatura, e 3 somitos coxígenos, que são responsáveis pela formação do cóccix. Bom, eu vou falar um pouco sobre a formação da placa neural. E o que é essa formação da placa neural? Bem, a formação da placa neural ele é o primeiro evento no desenvolvimento do nosso futuro sistema nervoso central. Vai acontecer lá por volta do 18º dia, onde ocorre o desenvolvimento da placa neural no ectoderma, que fica localizado cranialmente ao nó primitivo. Ou melhor dizendo, a formação dessa placa neural vai ser induzida pelo nó primitivo, onde as células ectodérmicas elas vão se transformar, se diferenciar em uma densa placa de células neuroepiteliais.
Eu fiz esse modelo que está aí no slide para poder demonstrar melhor o que acontece. Ele é um modelo simples, mas que explica muito bem, né? Bem autoexplicativo. E eu tirei ele do livro. Bem, aqui, primeiro eu vou falar logo do que vai acontecer. Como vocês podem ver, ocorre o aumento, a expansão dessas células e junto com ela o aumento também dessas estruturas que estão localizadas dentro da mesma. Não vou me adentrar muito, porque essa parte em rosa, que é o processo notocordal, o Alisson já explicou. O que vai acontecer com a linha primitiva também já foi citado, que no caso é a regressão, que a célula vai crescer e a linha primitiva ela vai reduzir o seu tamanho. E então, o que vai acontecer de fato, o que é que podemos falar sobre essa placa neural? A placa neural é essa estrutura aqui de cima, acima do processo notocordal, você pode perceber a grande expansão dela durante o passar dos dias. E o que é que vai acontecer? A porção cranial, ou seja, essa porção mais acima, que ela é mais estendida, ela vai dar origem ao nosso cérebro, e essa porção mais caudal, mais embaixo, que é uma porção mais estreita, ela vai dar origem à nossa medula espinhal. Posteriormente, na 4ª semana, a placa neural ela vai se dobrar para poder dar origem, para poder formar o tubo neural. Mas eu não vou me adentrar muito nessa parte, porque aí, como eu falei, é na 4ª semana e já adentra ao conteúdo de outra equipe. Voltando a essas estruturas da placa neural, essas bordas aqui laterais que estão representadas, que dá para ver bem direitinho, elas irão dar origem às células da crista neural, que também são uma porção muito importante de células, a qual vão se destacar na formação do túbulo neural também, como eu citei acima. Essas células da crista neural, elas vão se diferenciar em diversas outras estruturas no nosso corpo, em diversas outras células. E é isso. O próximo tópico a ser abordado vai ser o desenvolvimento primário do corpo e o desenvolvimento secundário do corpo. O desenvolvimento primário do corpo, ele é caracterizado pelo processo de gastrulação, em que, como já foi dito anteriormente, as células do epiblasto, vão ingressar através da linha primitiva para formar as camadas germinativas, que são o endoderma, a mesoderma e a ectoderma. E na imagem abaixo pode ser visto o endoderma mais ventral, mais abaixo, em amarelo, o mesoderma no meio, em vermelho, e a ectoderma mais dorsal, em azul. Além disso, a gastrulação caracteriza o início da morfogênese, a ocorrência de grandes mudanças na forma, na reorganização e no movimento das células. E devido a isso, é muito importante que as gestantes, durante esse período, tomem muito cuidado, porque é comum a ocorrência de lesões que podem levar a malformações, uma vez que, como eu já disse, está ocorrendo esse início da morfogênese, a formação das camadas germinativas. E, infelizmente, como ainda é no início da gravidez, muitas mulheres não sabem que estão grávidas e acabam expondo o embrião, o futuro bebê, a teratógenos, como álcool, alguns medicamentos que não devem ser tomados durante esse período, Aí vai desencadear alguns defeitos. Então, é muito importante, que essas mulheres procurem rapidamente o atendimento médico para iniciar logo o pré-natal. Desenvolvimento secundário do corpo. Antes de caracterizar o desenvolvimento secundário, eu vou explicar um pouquinho sobre a regressão da linha primitiva, que essa regressão é muito importante porque vai dar origem ao broto da cauda, e ele é importantíssimo para o desenvolvimento secundário. Então, por volta do 15º dia, essa linha primitiva, ela vai surgir, vai ser formada, e com o passar dos dias ela vai expandindo, vai crescendo, devido a vários fatores, como a migração celular
em que, como, né, as células do epiblasto elas vão migrar, vão ingressar através da linha primitiva, isso vai fazer com que ela aumente. A divisão orientada também é em que as células elas vão se dividir, as células vão se multiplicar e, com isso, elas serão deslocadas, principalmente no sentido cranial. Também a delaminação progressiva do epiblasto, em que as células elas vão ingressar através da linha primitiva, né? E quando saírem, elas serão células mais não especializadas, justamente para poder formar as camadas germinativas. E, por último, a extensão convergente, em que, à medida que essas células elas vão se dividindo, vão se multiplicando, vai ocorrendo essa extensão convergente, principalmente no sentido cranial, longitudinal. Então, dito isso, essa expansão, né, da linha primitiva, esse crescimento dela, ela vai começar a regredir devido a vários fatores, como o fim da migração celular, né, e com isso o fim da gastrulação, também devido ao processo notocordal, também a formação do processo notocordal, a formação da placa neural e também por conta da padronização do mesoderma paraxial. E no 20º dia, os resquícios dessa linha primitiva, eles vão se diferenciar para formar o broto da cauda. E como já dito, né, esse broto da cauda ele é imprescindível também para a neurulação secundária, né, porque ele vai haver uma condensação dele para formar o cordão medular, para a formação dos somitos caudais e também para o desenvolvimento secundário, em que ele vai estar envolvido diretamente na formação do rudimento dos órgãos, sem que haja a formação prévia das camadas germinativas. No modelo didático que Bárbara fez, dá para ver nitidamente em que que no momento em que o processo notocordal vai crescendo, que a placa neural vai expandindo, essa linha primitiva ela vai regredindo, né? Vai diminuindo. E os resquícios dela, vão desaparecer no final da 4ª semana. Pronto, e por último, né, essa imagem está mostrando, né, o surgimento da linha primitiva, ela vai crescendo, e também a formação, né, do processo autocordal e da placa neural, e ela regredindo. O nosso grupo escolheu apresentar sobre a síndrome de Meckel-Gruber. O artigo que escolhemos trata as características e como essa síndrome pode ser diagnosticada, e também, como no próprio título já especifica, ela aborda um relato de caso. Os primeiros relatos dessa síndrome foram descritos, por Johann Meckel, por isso foi atribuído esse nome a ela, mas ela também é conhecida por disencefalia esplancnocística. Ela é herdada de forma autossômica recessiva e trata-se de uma alteração muito rara e letal. O feto provavelmente será natimorto ou morrerá logo após o nascimento. Poucos ainda sobrevivem alguns meses, mas com uma precária qualidade de vida. Isso se dá pelo fato da síndrome causar uma variedade de defeitos congênitos que afetam múltiplos órgãos do corpo. Ela é caracterizada pela doença renal policística, a encefalocele e a polidactilia, mas também podem apresentar outras malformações, como microcefalia, anencefalia, a hipoplasia, que é a formação incompleta de uma estrutura ou algum órgão, e também algumas malformações cardíacas e genitais. O artigo, ele traz o relato do caso de um diagnóstico pré-natal. Eu me impressionei quando vi a idade da paciente, que é de uma gestante de 12 anos. Ela teve essa descoberta quando foi fazer uma ultrassonografia de rotina, e no dia da realização do exame, ela já estava com 32 semanas de gestação, e no resultado, eles conseguiram visualizar que o feto apresentava microcefalia, uma volumosa encefalocele na região occipital, os rins estavam com as dimensões aumentadas, e na região da face também foi visto o lábio leporino completo. E também eles identificaram a presença de oligodrâmia, que é uma redução do volume de líquido amniótico. E por conta disso, eles decidiram realizar uma ressonância magnética, que só confirmou o que eles já haviam identificado na ultrassonografia. Mas quando a gestante ela chegou na 34ª semana, o quadro dela evoluiu para uma amnioscherre prematura, que, como popularmente falamos, a bolsa rompeu, o rompimento da bolsa, ou seja, houve o vazamento do líquido amniótico, e por isso ela foi submetida a uma cesariana de emergência. Porém, durante a cirurgia, o feto foi a óbito por insuficiência respiratória. Essas fotos são da necrópsia. Na imagem 4 é possível ver o volume abdominal,
pelo fato do aumento dos rins. E na figura 6 também é possível ver a polidactilia, que foi a única alteração que não foi observada nos métodos de imagem. Como no caso que acabei de apresentar, as alterações renais estão presentes em praticamente todos os pacientes com essa síndrome. O aspecto é semelhante à doença renal policística. Nessas alterações são chamados de rins policísticos, que pelo próprio nome significa dizer que os rins são cobertos com centenas de cistos cheios de líquido, que podem variar muito de tamanho. Nessa imagem ao lado, é possível ver a quantidade e variedade desses cistos. O problema disso acontece quando esses cistos ultrapassam o tecido renal saudável, e causando tantos danos que os rins não são capazes de filtrar resíduos suficientes do sangue, o que vai ocasionar uma redução na concentração urinária. E isso vai afetar porque na formação do embrião no âmnio, além do líquido amniótico, também se encontra urina. E se esse feto excretar pouco urina, o volume do líquido amniótico será muito mais baixo, o que consequentemente gera uma cavidade amniótica menor, que pode resultar em mais malformações congênitas, como, por exemplo, a hipoplasia pulmonar. E, além dessas alterações renais, podem acontecer também um comprometimento hepático, que é identificado pela ectasia, que é a dilatação do órgão, e também pela malformação dos ductos biliares e pela fibrose hepática. No próprio artigo, ele destaca alguns trabalhos, como no realizado por Rapola e Salonen. Se trata de uma pesquisa que foi feita com 32 necrópsias de pacientes com síndrome de Meckel. Eles observaram que a fibrose hepática estava presente em todos os casos que foram estudados. E já no de Blankenberg, foi feito com 9 fetos, e entre eles, cada um apresentava graus variáveis na alteração renal, ou seja, na síndrome de Meckel, um mesmo fator ele pode se apresentar com graus de níveis diferentes. Ainda sobre a síndrome de Meckel-Gruber, estudiosos fizeram pesquisas em cima dela também. E um estudo de Abad, Barman e Klesse, eles analisaram 7 casos dessa síndrome e concluíram que dentro desses 7 casos, e todos os casos apresentavam anomalia possencefálica, apresentavam também romboencefalite e encefalocele occipital. A romboencefalite, ela é caracterizada também por inchaço na parte vertebral e na cerebral, anomalia na parte do pencefálico, e a encefalocele occipital, que seria inchaços no rosto, no corpo. A encefalocele occipital, ela resulta no deslocamento de estruturas romboencefálicas, junto com a porção caudal do terceiro e quarto ventrículo, através do espaço membranoso. A síndrome de Meckel-Gruber também é estudada por Mittermeier e Coles. Ela foi classificada também com, a maioria dos casos, ou mais de 85% dos casos também, com polidactilia, que são excesso de dedos nos membros, nas mãos, nos pés, e também dentro desses 75% dos casos, também foi constatada a clinodactilia, a sindactilia e os pés tortos. Clinodactilia é geralmente o dedinho entortado, a sindactilia são os dedos juntos, um do pé e da mão, e os pés tortos são os pés tortos. Também, a síndrome de Meckel-Gruber, também são mostradas alterações nas regiões genitais. Por exemplo, no sexo masculino aparece o pênis hipoplásico e também a criptorquidia, que a criptorquidia seria um testículo que nasceu e que foi desenvolvido e ficou na região abdominal. Já no feminino, existe a vagina septada e o útero bicorno. Vagina septada, que é o que tem um septo na vagina, e o útero bicorno é que a fenda, o espaço lá da cavidade uterina, tem uma fenda dentro dele. E o diagnóstico também, né? Entre a 11ª e a 14ª semana de gestação é indicado o diagnóstico, mas estudiosos indicam que seria melhor ainda até a 20ª semana de gestação para ter mais segurança e certeza, né? Dyer e Coles, eles estavam estudando também dentro do diagnóstico já, e a presença do cariótipo normal e 2 alterações na tríade, que a tríade seria a doença renal, a policística, a encefalocele, a polidactilia, elas são suficientes para confirmar o diagnóstico da doença. O importante a ser considerado, bem relevado,
é a realização do cariótipo fetal com auxílio do aconselhamento genético, porque, por se tratar de uma síndrome autossômica recessiva, ela tem chance de aparecer no futuro ainda na linhagem familiar, entre 25% de chance de aparecer. A síndrome Meckel-Gruber está associada também à lincenfalia, que são dois casos. A lincenfalia é outra síndrome. E o que é que as duas têm a ver? As duas apresentam a polidactilia e as anomalias no trato urinário, como foi citado anteriormente na frase de Graziella. A taxa de sobrevivência também da síndrome de Meckel-Gruber, ela é praticamente nula, porque devido o feto, após que nascer, sofrer por hipoplasia pulmonar, é muito complicado essa criança crescer por mais tempo. E também, em relação à associação da síndrome de Meckel-Gruber e a lincefalia, em relação aos sexos. Na lincefalia, os sexos, existe uma razão numérica entre eles. Já na síndrome de Meckel-Gruber, não. Acontece em qualquer sexo.